O quê? Pode ser. Melhor, viu? Faz tanto tempo, né? Que a gente não vem aqui falar alguma coisa que acaba esquecendo. Então eu estava dizendo, eu escrevo o que eu vou dizer, intercalo com as coisas do Evangelho, com os livros que eu leio e acumulo no tema para ficar uma coisa bem brilhante. Vocês vão ver. Hoje é o Consolador. Consolador, vocês sabem que é o Espiritismo, né? Não tem dúvida nenhuma. E antes nós vamos fazer a nossa prece, rapidinho, e depois vamos entrar no assunto, ok? Então pensemos em Jesus, meus irmãos, mas pensem em Jesus assim, ó, iluminado, espalhando as suas bênçãos, suas luzes sobre toda a humanidade, que é o rebanho dele, é o grande rebanho do Mestre, é a humanidade. E vamos pedir a ele, Jesus amado, aqui estamos graças à tua misericórdia, que nos permitiu aqui estarmos saudáveis, dispostos e dispostos a servir-te, servindo aqueles que aqui estão, na grande maioria, irmãos desencarnados. Jesus amado, dai-nos a graça de podermos ser úteis à tua palavra. E aqui, então, eu dou início, Senhor, com o tema que eu escolhi, o Consolador. Então, vamos lá. Meus queridos irmãos, que alegria a nossa ao sabermos que este Consolador prometido pelo Mestre Jesus já está entre nós desde o século XIX, a partir de 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, não é isso? Ele envolve com as bênçãos do amor todos nós, quando a humanidade começou a receber as primeiras lições da doutrina dos Espíritos. Na verdade, tudo começou há mais ou menos há 3.500 anos, a contar da nossa era, ou seja, desde a presença de Jesus na Terra, porque o nosso calendário começa em Jesus. E 1.500 anos até a presença de Moisés. Moisés esteve presente aqui 1.500 anos antes de Jesus. Na verdade, tudo começou há mais ou menos 3.500 anos, a contar da nossa era, ou seja, desde a presença de Jesus na Terra. E 1.500 anos até a presença de Moisés, o grande legislador hebreu, enviado por Jesus para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito, que já durava 4 séculos, ou seja, 400 anos. Mas, antes de adentrarmos ao conteúdo do tema, falemos um pouco desse grande espírito que encarnado se chamou Moisés. Quando ele descobriu que havia chegado a hora de começar o seu trabalho, de libertar o seu povo, começou a luta. E que luta! Nele estava o poder de Deus, o Deus único, que o assistiu em toda a sua jornada de libertar o seu povo, até a vitória final, e ficou provado aos pagãos quão grande é o poder de Deus único. Porque o povo era pagão, só os hebreus acreditavam no Deus único, daí Jesus ter escolhido, né? E o grande legislador conduziu o povo hebreu
agora liberto da escravidão egípcia, até o Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos de Deus. Segundo a história bíblica, caminharam durante 40 anos pelo deserto, até chegarem às margens do Rio Jordão, avistando daí a terra prometida. Moisés não chegou a entrar na terra da promissão. Ele desencarnou com 120 anos de idade, segundo a história bíblica. Antes, porém, entregou a Josué, o seu sucessor, as tábuas da lei e os 5 livros seus que escrevera, cujos títulos são a Gênese, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, denominado, portanto, de Pentateuco Mosaico. São 5. 5 é penta, né? Pentateuco. Interessante, irmãos, é destacar a semelhança do Pentateuco Mosaico com o Pentateuco de Allan Kardec. Prestem atenção, isso é muito importante. Com os 5 livros escritos por esse grande apóstolo do Cristo. Ou seja, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo e o céu e o inferno. Um fato importante a ser destacado é que Moisés, no Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 18 e 19, diz que ouviu de Deus o seguinte, 2 pontos, abre aspas, eu suscitarei do meio dos teus irmãos um profeta semelhante a ti, e porei na sua boca as minhas palavras, e ele lhes dirá tudo o que eu mandar. E todo aquele que não quiser ouvir as palavras que ele disser, dele eu me vingarei. Aqui eu abro um parêntese, irmãos, que Moisés não podia dizer de maneira mais macia, mais caridosa com aquele povo de dura serviço. De dura serviço, a grande maioria dos hebreus daquela época, pois hoje, castigando os seus filhos maus, Deus não poderia se vingar de ninguém. Deus é amor. Os sofrimentos, as dores e o resultado das grandes provas pelas quais são submetidos todos os transgressores da lei divina, lei, portanto, irmãos, como sabem hoje, pelo conhecimento da doutrina dos Espíritos, Deus não castiga ninguém. O ignorante é que se castiga a si mesmo. Para resgatar pelo sofrimento todas as faltas cometidas quando transgrediu a lei. Aqui eu abro um parênteses para dizer também o seguinte: sendo assim, cabe um destaque para refletirmos sobre o momento atual dos grandes acontecimentos e sofrimentos coletivos. Trata-se dessa pandemia, entre aspas, que já levou ao desencarne milhões de irmãos de todas as raças
e de todos os países do planeta. Um vírus misterioso chamado coronavírus, que sorrateiramente foi contaminando ricos e pobres, brancos e negros, analfabetos e intelectuais, políticos e não políticos, médicos e enfermeiros, mas, como sabemos, muitos até aqui não foram atacados ou contaminados por este vírus. E por quê? Eis agora o porquê, né? Vocês desculpem, mas tem que ser por aí. No livro Transição Planetária, em sua terceira edição, em 2010, de autoria de Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, psicografado por Divaldo Pereira Franco, foi naturalmente sugerido pelo autor a inserção no início do referido livro, uma mensagem que, lida com atenção, nos remete à reflexão da soberana lei de causa e efeito, proclamado à saciedade pela doutrina dos Espíritos, esclarecendo o porquê do sofrimento humano. Esta página foi extraída do livro A Gênese, de Allan Kardec, capítulo 18, item 27 e 28, 13ª edição da FEB, Federação Espírita Brasileira. Eis o conteúdo da referida mensagem, abre aspas, diz ele: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente no bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, da grande imigração, se verifica dos que a habitam e dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbações e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Substituí-los-ão espíritos melhores que farão reine em seu seio a justiça de paz e fraternidade. Vocês perceberam, né? Há uma troca, vai desencarnando e vai encarnando. Só observar a criançada daí. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Isso continua a página de Kardec, que está inserida na primeira página do livro de Transição Planetária. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados ao ponto intermédio, assistimos à partida de uma e a chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Aqui eu faço um lembrete interessante. Só observar a turma que vai indo, a qualidade, a idade, enfim, tudo isso, a ignorância, e a qualidade das crianças que estão nascendo. Só observar esse detalhe para nós entendermos isso que ele está dizendo aqui. Uma está saindo, a outra está entrando, entendeu? Então vai ficando o equilíbrio do mesmo jeito. Aí fecha aspas, né? Mas continuamos nas nossas reflexões perguntando quem é a personagem que Deus anunciou a Moisés
que enviaria à terra, todos vocês sabem quem é, né? Claro que deve saber. Sem dúvida que se referia ao seu querido Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, cuja vinda se confirmou há 1500 anos depois de Moisés. Aprofundemos, pois, a nossa reflexão, considerando os amorosos conselhos e caridosas advertências dessa alma missionária, Francisco Cândido Xavier, que citaremos a seguir. Eis o que o Cristo diz a respeito do Espiritismo. Aliás, o Chico diz a respeito do Espiritismo. Diz ele: o Espiritismo com Jesus é tudo, sem Jesus é nada. Claro, pois, que sem Jesus ou sem o cristianismo não teríamos o Espiritismo. Atenção para o que disse Jesus quando esteve pessoalmente entre nós em um diálogo com o colégio apostólico. Abre aspas. Eu vou para o meu Pai. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que permaneça convosco eternamente, ou seja, o Espírito da verdade. Veja que maravilha, como eu disse no início, alegra nós estarmos aqui com o Consolador. É isso aí, né? No século XIX, 1857, 1850 anos depois, se cumpriu a promessa do Cristo através de Allan Kardec, com a codificação da doutrina dos Espíritos, ou seja, o Espiritismo. Diz também o Chico Xavier, abre aspas, o Espiritismo sem Jesus não sobreviveria, estaria fadado a ser uma doutrina filosófica como tantas outras que não promovem a renovação das criaturas. Fecha aspas. Não mesmo. O Espiritismo sobrevive e prossegue no trabalho de libertação das criaturas humanas, porque através de Jesus, sem Jesus o Espiritismo não sobreviveria. Acertadamente afirma o Chico Xavier. E ele diz ainda mais, sem Emmanuel em minha vida, diz o Chico, eu não seria médium, mas sem Jesus eu não seria espírita. Olha bem, Chico Xavier. O que me fez ficar no Espiritismo foi o Evangelho. Veja? Portanto, irmãos, principalmente aos irmãos principiantes, eu digo, é preciso, em primeiro lugar, é preciso o estudo do Evangelho e, a seguir, estudo da doutrina dos Espíritos, para entender o Evangelho em espírito e verdade. Consideremos ainda essa séria advertência do irmão Chico. Espiritismo, diz ele, não é kardecismo, é cristianismo. E digo mais, cristianismo do Cristo, não é dos vigários do Cristo, cristianismo do Cristo. Claríssima essa afirmação e advertência do irmão Chico Xavier, pois Kardec não foi o fundador do Espiritismo. O seu fundador foi o próprio Jesus, que, como já vimos há pouco, prometera ao colégio apostólico que voltaria para o Pai
seu e nosso Deus, e pediria a Ele para enviar à humanidade o Consolador. Jesus cumpriu assim a sua promessa 1850 anos depois, dando-nos esta sublime e libertária doutrina, eu digo mais grave ainda, sublime e libertária doutrina, através de Allan Kardec, cujo nome original era Hippolyte Léon Denisard Rivail, que, escolhido por Jesus, a codificou, não fundou, a codificou, a doutrina dos Espíritos. Prestemos bem atenção nesta afirmativa, 2 pontos. Um dos Espíritos, cujo guia supremo é nosso Senhor Jesus Cristo, aliás, a doutrina dos Espíritos, cujo guia supremo é nosso Senhor Jesus Cristo, Allan Kardec foi, portanto, o codificador da doutrina dos Espíritos, ou Espiritismo. Vocês me perdoam, às vezes, uma engasgada, sempre por causa do óculos, viu? Estou com um problema de vista também. Vê que eu já troquei óculos, estou com o segundo óculos para enxergar melhor um pouco. Prestemos bem atenção nessa afirmativa. Doutrina dos Espíritos, cujo guia supremo é nosso Senhor Jesus Cristo. Allan Kardec foi, portanto, repetindo, o codificador da doutrina dos Espíritos, ou Espiritismo. É preciso bater sempre nessa tecla, que infelizmente na nossa doutrina ainda há muito espírito que dá mais valor a Kardec do que a Jesus. Jesus, assim também como Maria Santíssima. Poucos espíritos falam em Maria Santíssima. Eu não sei porquê. A Igreja Católica, nesse ponto, dá baile em nós, porque eles respeitam e falam em Maria Santíssima. Foi a mãe de Jesus? Não foi a mãe de Jesus? E ela não quis ficar aqui com Jesus? Podia ter ido para páramos superiores, preferiu ficar aqui para ajudar o mestre, assim como Bezerra de Menezes também. E ela fundou lá o Hospital Maria de Nazaré, especializado em cuidar dos suicidas. Não é? Então, por que não lembrar dela? Eu me lembro sempre, oro sempre por ela, aprendi com a minha mãe, graças a Deus. Onde é que eu parei aqui? Prestemos bem atenção nesta afirmativa, eu já disse isso aqui, já repeti. Portanto, irmãos, hoje já podemos entender que o Espiritismo é a ciência do cristianismo. Ou seja, que nos dá a ciência de tudo o que deveríamos aprender no passado. E não aprendemos porque não conseguiríamos. Por isso Jesus não deu que deveria dar tudo. Só deu 850 anos depois, né, que foi o Espiritismo. Portanto, irmãos, hoje já podemos entender que o Espiritismo, já disse isso, é a ciência do cristianismo, ou seja, que nos dá ciência de tudo o que deveríamos aprender no passado, longínquo, mas não conseguiríamos, dado a nosso atraso intelectual naquela época. Não compreenderíamos estas lições tão profundas que hoje nos é esclarecida pela doutrina dos Espíritos sobre a mecânica e a dinâmica da lei divina, pois Jesus sabia que devido à nossa pouca evolução, teríamos enorme dificuldade para entendermos ensinamentos tão profundos. Daí Jesus ter dito: quando eu vier o Espírito da Verdade, aliás, quando vier o Espírito da Verdade, ele vos recordará tudo o que foi dito e ensinado e vos ensinará muito mais coisas que não podeis entender agora. Precisou passar 1850 anos. Um pouquinho, né? Não é muito. Eis, pois, entre nós a doutrina dos Espíritos, o Consolador, que nos resta fazer. O que nos resta fazer? Estudar.
Estudar, estudar, para aprofundarmos nosso entendimento de tão sublimados ensinamentos, os quais, sem dúvida, nos elevará a profundos conhecimentos doutrinários, dando-nos o alicerce, a base para o exercício do Evangelho em nossa jornada evolutiva. Claro, se você não entende a mecânica e a dinâmica da coisa, você não vai pôr em prática nada. Entrou por aqui, soltou por outro. Mas se a gente firmar e aprender e ver, vamos criar uma base, um alicerce para aprofundar o conhecimento. Não é isso, Dalton? Para aprofundarmos nosso entendimento dos tão sublimados ensinamentos, os quais, sem dúvida, nos elevará a profundos conhecimentos doutrinários, dando-nos o alicerce para o exercício do Evangelho, repetindo, né, na nossa jornada evolutiva. Pois não adiantaria só saber, é necessário pormos em prática as lições aprendidas. Daí, essa advertência do Chico. 2 pontos, abre aspas. Existem grupos espíritas, diz ele, que não crescem, incham. Enquanto não aceitarem Jesus na condição de mestre e Senhor, os homens não mudarão. E, infelizmente, sem o concurso da dor, não vejo alternativa para a humanidade nesse sentido. Sem desejar ser pessimista, prossegue ele, é o que penso, embora da minha parte devo continuar trabalhando para evitar o pior. Por que será que o Chico fez essa afirmativa? Creio que porque, embora todo grupo deve crescer, na qualidade também, é claro, na quantidade, sim, quantidade com qualidade, pois crescer somente em quantidade, numericamente, sem qualidade, é como define o Chico Xavier, inchaço, apenas inchaço. Agora, irmãos, ouçamos atentamente a palavra de Jesus, extraída do Evangelho de Jesus, onde, sem dúvida, está a base, o alicerce das palavras do querido irmão Chico, de Jesus. 2 pontos. Abre aspas. Como o Pai me amou, assim vos tenho amado. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também permaneço no amor de meu Pai, guardando-lhes os mandamentos. Disse-vos isto para que minha alegria esteja em vós e seja perfeita a vossa alegria. Evangelho de São João, capítulo 15, versículos 9 a 11. E repete o Cristo, abre aspas. Este é o meu mandamento, 2 pontos. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida por seus amigos. E eu acrescento, também pelos seus inimigos. Porque nós estivemos lá, éramos inimigos do Cristo, infelizmente. Dr. Bezerra de Menezes, aliás, como afirmou o grande médico Dr. Bezerra de Menezes, 2 pontos, diz o Bezerra, Jesus acompanha os nossos passos desde os primórdios da nossa criação, fecha aspas, e Ele jamais nos abandonará. Para tanto, vai depender de nossa fé, nosso mérito, pois o Mestre nos deu a fórmula e ei-la. Eu permaneço no amor de meu Pai, porque cumpro os seus mandamentos. Se quiserdes permanecer no meu amor, deveis cumprir os meus mandamentos. Essa é a condição que nos recomenda Jesus. Não tem outra. Ou você permanece no amor dele e acompanha ele, ou então cai fora. Vai pentear macaco, como diz o... No capítulo 14,
versículos 12 a 21, do mesmo evangelista João, diz o Mestre Jesus: em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço. Olha aí que beleza. E fará obras maiores do que estas. Aqui eu digo um parênteses para dizer o seguinte: vocês vejam que Jesus não considerava o suprassumo da evolução, porque ele diz aqui está claro, quem crê em mim fará as obras que eu faço, e fará obras maiores que estas, porque ele quis dizer que ele ia crescer muito, e nós crescendo igual a ele, passando por ele, nós íamos fazer obras também igual a ele, maiores do que atualmente fazíamos, né? É essa reflexão a gente precisa fazer, para poder aprender, né? Porque eu vou para o meu Pai, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. No versículo 23 e 24, desse mesmo capítulo de Jesus: quem me ama, olha isso aqui é sério, quem me ama guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele habitação. Bonito isso, né? E é uma condição sine qua non. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que acabais de ouvir não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Aqui, irmãos, reproduz algumas sentenças importantes para todos nós, encarnados, em maioria, e os desencarnados, na grande maioria que aqui estão, e que não vemos, claro, não estamos vendo, só se tiver algum vidente vai ver, porque vivem na dimensão espiritual. As sentenças que reproduzimos é da nossa querida irmã Espírito Maria Modesto Cravo. Ouçamo-la. É só algumas, pequenininhas. Já está 40 minutos, né? Um que ela diz aqui, olha, ela diz no Hospital Esperança para um grupo de espíritos que ela está fazendo uma palestra lá: vivemos um momento crucial na Terra, um embate decisivo de forças, a força do Cristo que nos puxa para cima e a resistência das trevas que nos jogam para baixo. Um autêntico duelo de titãs se trava nos bastidores da humanidade terrena. Não fosse a extensão da misericórdia celeste, e o planeta estaria totalmente dominado pela treva, pelo mal. Vocês vejam uma coisa importante, né? Cada um carrega consigo o seu semelhante. Pode ser bom, pode ser ruim, depende da nossa conduta, depende dos nossos pensamentos e nossas ações. Aí ela diz outra aqui, ó: misericórdia é a diretriz que traduz amor incondicional. Se o Cristo nos aceita, estendendo benesses a todo instante em nossa caminhada, por que veremos nós, operários imperfeitos da sua obra, depreciar o valor de outrem que coopera fazendo o melhor que pode? Isso é um recado para todos nós, cristãos, espíritas especialmente. Ainda tem aquele diz que acaba com isso, porque senão, meu filho, a treva vai tomar conta. Ah, vai. E a última é essa aqui, ó: a destruição dos grupos espíritas caminha nesse passo: julgamento, rotulação, crítica, maledicência, mágoa, inimizade, indiferença, conflitos imaginários, obsessão, cisão perturbadora. Tudo começa no pensamento. Nos concedemos observar o argueiro no próximo, sem enxergar a trave que nos está nos próprios olhos. Eu creio que já passou do horário. Eu vou parar por aqui
Tem mais umas coisinhas aqui, mas já valeu, não valeu? É? Muito bem. Eu fico feliz com isso, porque é um esforço fazer isso, não é fácil, não. Mas, você escrevi, porque se eu for falar de improviso aqui, eu caio no chão e não falo mais nada. Não é possível. Minha memória não é mais aquela que eu não tinha 30 anos, não. De jeito nenhum. Hoje a memória é que eu não, como eu disse assim, eu não lembro o que eu comi no almoço à tarde. Não é isso mesmo? Falo, minha mulher, eu não lembro o que eu comi no almoço. Não, mas eu ainda tenho, graças a Deus, memória. Tenho saúde. Muito bem, então agora preciso primeiro fazer o passe, depois a prece, é isso? Então nós vamos agora participar do passe coletivo, mas eu vou dizer uma coisa: cada um pensa em Jesus, veja a imagem de Jesus luminosa, com os braços abertos, como está nesse quadro aí, estendendo a sua vibração para todos nós. E se tem algum probleminha, os fluidos que saem das suas mãos, eliminando esse problema que está atrapalhando a nossa vida, ou tirando o sono, qualquer coisa assim, ok?